E para mudar o pensamento, nós precisamos praticar mais o nosso uniforme. Porque sob este uniforme nós não vamos sentir dor. Mas enquanto vocês, senhores instrutores, não chegam com conhecimento, não preparam o seu plexo para que os devas então cheguem, realize a consagração e o antídoto que aquele espírito precisa. Você, instrutor, já o fez. Ele já está pronto, logo de imediato, numa atenção absoluta de minha parte de Nair, para que ele possa então abrir o plexo, atravessar o neutron e falar com Deus. Bom, meus irmãos, conscientizar a nossa responsabilidade e sejam vocês todos são homens equilibrados, homens de bem, homens de caráter, sabem o que estão fazendo e tenho certeza que vocês saberão também levar para adiante essa nossa doutrina que é rica, que é poderosa, que é sublime, que é bonita, que é pura. Eu vejo alguém dizer, falar uma coisa da nossa doutrina, ela é muito atraente. Me machuca às vezes saber que o mestre foi chamado, o ser humano foi chamado para desenvolver, depois da nossa aula, depois ele afastou. Pergunto, por que afastou? Por causa da doutrina? Não. A nossa doutrina, ela chama, ela atrai, ela valoriza o homem. Com uma simples 14 palavras você eleva um espírito milenar que está sofrendo até hoje, das cavernas, do fundo das cavernas, das pegadas de trás, por jaguar, com 14 palavras, você eleva ele para o mundo de Deus. Poxa vida, só pensar nisso que você tem que sentir, a gente tem que sentir realmente capaz. A nossa responsabilidade doutrinária, a nossa responsabilidade mediúnica, e assim, nós somos obrigados também a um comportamento digno das forças que Jesus nos confiou quando nos devolveu a terra nessa passagem para o terceiro milênio. Meus filhos, Jesus o caminheiro está confiante da missão que nos confiou. Nos planos espirituais já estão sendo estudados uma forma do contato direto, sem nos prejudicar. Nos planos espirituais estão sendo estudados a maneira mais fácil desse contato nosso com outros planos, com seres de outra dimensão, digo, nos planos etéricos. Não digo nos planos etéricos, porque é a única forma que nós temos de estarmos juntos, recebendo os ensinamentos, fazendo as nossas caridades, nos unindo realmente a eles. Estou falando de seres, de espíritos que já ocupam outro corpo físico. Nós vivemos em cantos de Paixeta Branca, nos planos etéricos, mas vamos ter a capacidade de vê-lo, como já disse. Por isso, meus filhos, é preciso que o Mestre Sol e o Mestre Lua, que estão mais diretos, que se responsabilizaram por essa missão, a lei social que nos rege, um comportamento, porque somos ou não somos. É como diz o Pai Seta Branca sempre, a árvore se conhece pelos frutos. Se temos um bom comportamento, podemos ensinar. Se temos um bom comportamento, podemos dizer que somos realmente missionários para a nova era. É uma preparação do nosso tempo, nos prepara, e com toda essa caridade, esse espírito de caridade, de amor, é que vamos receber as verdadeiras bênçãos do céu. Meus filhos, eu como mãe em Cristo, como mãe clarividente também, quero alertar a todos vocês
a precisão de suas leis e os pontos principais que nós temos que ver. Mas é Pedro, é João, sempre dizem que nós não devemos caminhar, não devemos dar nenhum passo quando sentimos um impulso ou uma intuição e ali fazer um projeto em nossa vida. Não devemos dar nenhum passo antes de consultar os nossos poderes mentais, antes de consultar dentro de nós mesmos, por exemplo, verificar um exame de consciência se alguma coisa errada nós fizemos. Se não deixamos, se não tomamos, às vezes, mesmo na nossa inconsciência de fazer o mal, se não tomamos algum pão da boca de um filho, se nós negamos a existência feliz, se nós não estamos gerando bem, nós temos que sempre ter na consciência se nós somos a boa árvore, se nós já temos bons frutos. Muitas vezes a nossa consciência, o nosso impulso nos leva à condenação, à justiça, pela própria falta de justiça com a gente mesmo. Meus filhos, aqui está se dando fenômenos de toda a natureza entre nós mesmos. Meus filhos, não se esqueçam que nós somos espíritos espartanos, que nós viemos encarnando e sempre atuando, sempre vivendo nas épocas das grandes conquistas. Chegamos sempre como trabalhadores da última hora. Nós fomos ciganos. Nós vivemos também na França. Nós atuamos em Roma, Egito. Nós habitamos muito tempo no velho mundo. Há 32 mil anos que nós estamos, às vezes, neste mundo. Alguns se evoluíram, outros quase evoluídos, estão aqui como missionários, aprendendo novamente novas técnicas para novas conquistas, que será a nova era. Então, não vamos esquecer que a maioria foram reis, espíritos de grandes governantes, espíritos também escravos e outros. Aqui estamos, amando, odiando, na reação natural para uma vida terrena, no caminho da evolução. Não se esqueçam que às vezes estamos aqui por um grande amor de almas gêmeas. Muitas vezes estamos aqui para a reparação de um amor incompreendido, muitas vezes um amor que lhe levou ao crime, pelo ódio, pelos ciúmes, recebendo nos nossos lares as nossas vítimas do passado, espíritos que você acrisolou no ódio, as decepções que você provocou. Estamos aqui. Não se esqueça que é preciso um exame de consciência. É preciso um exame no seu Deus único, de dentro de você, para você reparar, para você compreender os seus próprios impulsos. Muitas vezes, aqui, um homem olha para uma mulher olha para um homem, e aqui se encontraram pela aprovação das linhas kármicas verdadeiras. Muitas vezes pensamos, essa pessoa eu vi e amei, amor à primeira vista, e muitas vezes não faz exame para saber quem é aquela pessoa que está à sua frente. Se você, pela sua má conduta, Deus colocou à frente para você ir à prova. Muitas vezes sentimos amor no coração, é verdade. Ou no homem ou na mulher, isso acontece 1000 vezes na vida. É porque, na maioria,
chegou a hora da cobrança. E muitas vezes o homem larga a esposa, filhos, começa a encontrar os defeitos, começa a ver na esposa defeitos, aquela pessoa que seria o seu tipo, assim que você queria, você mudou, você vai ao altar de casa, então você começa a ver os defeitos. Aí, meus filhos, é que está a necessidade desse exame do seu Deus único, da vida, do seu centro coronário. Procure se realmente você está certo. Se você pode dar aquele passo, dar 1, 2, quanto você pensa que vai dar. Muitas vezes você está apenas tirando o pão da boca de um filho. Muitas vezes, em vez de você vir reparar o mal, que aquele amor que você está sublimando no coração, você veio para sublimar, para sofrer por amor. Então você vai sofrer pela dor, a dor do câncer, a dor até mesmo material. Você cai e vai se levantar daí 50 anos depois. Às vezes, Jesus lhe ajudou e você não passou por aqui. Salve Deus. Outro encontro também que se dá aqui. À primeira vista, você vê seu inimigo, você sente no coração, que até é mais fácil. É bem mais fácil você saber, porque a dívida por amor é bem mais difícil. Guardar as coisas de fora para dentro é bem mais difícil. E se guarda. Enquanto você está sofrendo por uma criatura que você ama, os seus delírios estão se despedindo de você. Enquanto você está sofrendo por um desprezo, por uma onda que é tão fácil você se libertar, os seus delitos estão saindo. Salve Deus, que você está se libertando. Agora, o outro, você encontra e diz, se arma contra a pessoa. Essa pessoa foi meu inimigo no passado. Começa a guardar ódio, começa a guardar rancor. Qualquer palavra serve para brigar, para desalinhar tudo. E às vezes, no primeiro impulso, vão as vias de fato. Porque os nossos impulsos não foram reparados pelo nosso centro coronário, pelo nosso Deus único. Salve Deus. Agora, eu vou explicar aqui a vocês tudo de fato. Quando existe um casamento infeliz, quando o casamento é infeliz, vem a prova, aquele tempo certo, as pessoas vieram para ficarem unidos até aquele dia, ficam, e vem o desenlace, vem a separação. Existe tudo isso, são provas, você veio para aquela prova, ao desquite, que nós chamamos aqui na Terra, ou divórcio. Existe tudo dentro da lei, se separa duas criaturas, que é melhor do que se matarem. Tá certo? Tá bom. Mas o que eu me refiro a vocês, e a espiritualidade não é contra absolutamente, compreendeu? A espiritualidade não é contra absolutamente, tudo está certo desde que duas pessoas não possam viver juntos. Mas esses encontros não é só aqui no templo, é onde quer que esteja. E se você saiu bem de casa, salve Deus, faça primeiro o exame. A gente nunca assume um compromisso quando está ligado a outro, porque nós estamos ligados nos planos espirituais e nós só servimos quando somos verdadeiros. Eu vou contar a vocês uma das coisas que aconteceu e que eu não esqueço nunca. E nesse fato, eu tenho visto 1000 outros. Salve Deus. Um homem e uma mulher, na França, chamaram um certo conde e lá induziram ele. Ele assinou uma opção de coisas. Depois teve, eu sei que tudo negócio de jogo, que é uma das coisas, das correntes que mais atrasa o homem
que os maiores crimes que ainda estão para se resolver nessa espiritualidade foram feitos em mesa de jogo. É o pior atraso do homem são essas falanges. Inclusive os que não foram pegos pela bênção de Deus, eles estão como bandidos do espaço. Eu estou na maior proteção com você. Se você insistir comigo, eu abro a mão. Porque eu sei que vou ter complicação com os bandidos do espaço e eu tenho medo mesmo. É o único espírito que eu corro mesmo e não quero o assunto. São os bandidos do espaço. Então eles levaram esse conte e aqui está sucedendo o fato que eu vou contar a vocês. Por isso que eu não quero que vocês tiramentem do que eu vou dizer. E por último, o homem apareceu morto, eles mataram o homem e tal, e fizeram este casal. Esse conde morreu, um ódio tão grande, que foi se apisolando e virou esse litro, essa cabeça de macaco. Que todos nós, todos vocês, eu tenho certeza, que já viram umas carinhas assim perto de vocês. Foi dorme com ele, vocês não já viram? Não é lindo? Tá bom. E esse casal se evoluiu a ponto de vir parar na minha mão. Pela bênção de Deus, se você visse que beleza esse casal. Eu tenho certeza que eles, bom, eu tinha certeza que eles eram alma gêmea. Felizes os dois. Eles eram alma gêmea. E olhando a vida deles, tive a maior tristeza do mundo. Mas nesse tempo, eu não podia dizer a uma pessoa, você está com elítrio. Eu dizia assim, você está com, sei lá. Eu não tinha, as mentes não estavam preparadas como estão hoje. Então eu vi que aquele amor, aquela compreensão ia se acabar. Veja, o elítrio que estava com ela, bom, desculpe, eles eram realmente alma gêmea. E se sujeitaram a isso para poder sofrerem e pagar a reparação da dívida. O conde veio manifestado desde o nascimento, a encarnação dela, ele veio aqui assim, bem aqui desse lado, do lado direito, do lado que não é do lado. Então, eles vieram e desenvolveram, chegaram a desenvolver. Um dia aparece aqui um rapaz. Aqui não, lá. Aparece um rapaz muito culto, muito bacana. Quando ele chegou, que estava tomando passe com ela estava na linha de passe. Eu vi quando o elítrio se mexeu. Eu tive um susto e fui botar a mão assim no meio dos dois. Esse impulso que a gente tem, sabe? Botei a mão no meio dos dois. Aí Maiara disse, Neiva, não vai desmanchar uma coisa que no plano espiritual você está preparado. Se essa moça tiver princípio de honestidade, se essa moça tiver moral, ela vai passar por tudo isso. E se não tiver, se perde. Porque vem a prova. Pois, eu fui para casa. Bom, o fato é que daí um mês começou tudo. Essa mulher se apaixonou por esse homem. O marido, um homem honesto, bacana, ela também. Se apaixonou e virou e ele é a mesma coisa. Tudo provocado pelo elítrio. Vocês estão me ouvindo direito, então? Não vão fazer confusão. Tudo provocado por um elítrio. Olha, a confusão foi tão grande. Ele foi embora, o marido. E esse rapaz, que também veio, se tivesse princípios morais, né? Princípio de moral, ele não tinha feito o que ele fez. Quer dizer que a nossa conduta é uma coisa muito séria. Bom, quando nós conseguimos libertar esse elítrio, a moça ficou obsediada e até hoje está no sanatório no Rio de Janeiro. Até hoje está no sanatório no Rio de Janeiro. Bom, até a semana passada que eu me lembro, que eu tive notícia. E o marido voltou para a corrente
Depois foi embora também, porque se desajustou, salve Deus. Por isso, meus filhos, é que eu digo a vocês que é preciso ter muito cuidado com os nossos impulsos, com as nossas lições, a gente saber o que está certo e o que está errado. Não é só, você sabe, se encontra com o seu inimigo, você sabe que se você matar ele, você vai preso. Aí você não faz isso, mas a vontade sua é essa. Não é? Essas paixões também que a pessoa abandona o laço e sai. Sabe quem está botando você fora de um laço? Meus filhos, eu quero ser para vocês mãe. Eu quero ser para vocês mãe. Eu prometo a vocês que tudo que vocês me escrever, eu queimo, eu jogo fora, eu devolvo aqui dentro. Mas se vocês forem atingidos por esses impulsos, seja como for, antes, se vocês sempre acham que eu sou a consciência, se eu digo para vocês se está certo ou errado, como eu venho dizendo, e o dia que eu disser que está certo, vocês continuem, porque está certo, em nome de Jesus. Porque Jesus terá meus olhos, tem meus olhos, se eu disser errado. Então tenham cuidado, que nós viemos com o nosso filho, às vezes ele não vem conosco, porque nós não somos tão ruins, nós temos a nossa evolução. Mas muitas vezes eles entram na gente na época certa do reajuste. E nós que temos essa proteção maravilhosa, vamos acudir imediatamente. Quando é uma coisa transcendental, que naquele dia veio para se acertar, eu mesmo, quantas vezes eu já saí dos meus princípios, os meus mesmos, não é que eu quero ser o que vocês são. Eu quero ser o que vocês querem ser. Vocês não estão aqui para se anular. Prefiro me anular a mim, as minhas coisas que eu gosto, os princípios, do que vocês. Eu quero vocês como vocês são. Nem Deus me livre. Que a coisa que eu tenho mais horror, quando eu comecei com o Pai Santa Branca, foi uma das coisas que eu disse: meu pai, eu não quero me anular. Faça tudo comigo que não anule a minha personalidade. Eu não quero que vocês anulem as coisas que vocês gostam. Vocês querem fazer? Graças a Deus. Agora, tenho preocupação de analisar pelos seus frutos, seus princípios. Salve Deus. Olha, muitas vezes a gente reluta com as nossas coisas e acaba atingindo o que a gente talvez não quisesse atingir. Aí dá certo, aí é uma coisa mais séria, já é uma coisa transcendental, mas a gente deve sempre lutar pelo que é bom, pelo que está certo. Aqui é a cura de tudo você tem cura aqui. Se depois eu perguntei a Manhara, quem é a alma gêmea dessa moça? Finalmente, a alma gêmea dessa moça era o esposo dela. Mas a dívida era tão grande, o crime deles era tão grande, tanto que quando ela viu que fez as coisas erradas, ela enlouqueceu. Perdeu completamente a razão, ficou louca mesmo, sem atuação, sem nada. E não foi atuação do Elito, o Elito dela saiu. Salve Deus. Vocês estão entendendo? Agora você imagina que diferença. Veja a bênção de Deus. Eles dois chegaram, vieram se amando, desde as vidas transcendentais que tiveram, vieram se amando. Havia de encontrar esse espírito, que esse espírito não é nada menos e nada mais do que um cúmplice, não é? A vítima mesmo estava com ela. Então eles se encontravam, teriam esse amor da terra, que é tão passageiro. Ela sentiria todo o recalque, todo o sofrimento que havia marcado, que Deus havia dado como reparação daquele espírito, e com aquela dor, talvez da saudade ou do desencontro com aquele espírito, o Elito se evoluía. Mais uma vez, a gente fazendo as coisas erradas, contra as leis físicas, como diz Pai Santa Branca, é de fato a mesma lei que nos conduz a Deus. Se Deus às vezes tivesse respeitado o casamento, se ela tivesse tido moral suficiente, aquilo tinha passado, o Elito se evoluía, ela deixava de amar aquele homem, e no entanto aconteceu tudo errado. Ela está no sanatório ainda, tive notícia dela essa semana passada.
E ele também deve estar sofrendo, porque eles dois eram tão... se amavam tanto, viviam tão juntos. Salve Deus. Meus filhos, graças a Deus, nós temos exemplos vivos das coisas que nós curamos, das coisas que nós evoluímos. Nós não buscamos em livros, nós não estamos aqui para atender, nem para comparar as teorias. A nossa mensagem é viva, de amor, e que nesses últimos dias nós temos que estar firmes. Porque as tentações, os desencontros, tudo isso vive na nossa vida. E ao mesmo tempo, eu quero explicar a vocês, eu disse apenas a vocês, que vocês mesmos examinem a vocês. E se tiver difícil, eu estou aqui para dizer a vocês o que precisa fazer. E naquele tempo eu não pude dizer a essa moça. Eu não tinha capacidade e nem ela tinha capacidade de me ouvir. Mas hoje nós temos. Estou dizendo a vocês apenas para examinar. Não estou dizendo a vocês para deixar de fazer. Examinar para não cair em contradição. Mas não estou dizendo a vocês que eu me aborreço, que eu não gosto. Não. Eu quero dizer a vocês que eu amo tudo que vocês fazem. Porque eu quero de vocês para mim, não de mim para vocês. Salve. Se, não sei, é uma coisa muito fina, por isso que eu peço a vocês, para sentir bem o que eu disse. E vou repetir. Eu não estou dizendo a vocês não fazerem. Só estou dizendo a vocês que quando fizerem impensadamente alguma coisa, saibam que vão arcar com as consequências. Salve Deus. Posso ver? Vamos continuar a nossa vida. Quero também dizer a vocês, meus filhos, a nossa força está tão grande, tão poderosa, que às vezes até mesmo inconsciente, nós estamos fazendo coisas maravilhosas. Não só na vida material, como na vida espiritual, na nossa caminhada de carne. Meus filhos, quando sentiram a dor dos vossos passos, quando sentir que seu caminho está doloroso demais, procure fazer uma mentalização. Faça esse movimento. Se você estiver na sua casa, faça isso. Ó. Aperte o plexo. O plexo é o mesmo centro coronário. Faça assim, ó. Para dentro. Receba as vibrações da sua energia gástrica. Está aí de volta, gerando em você. Respira. Depois faça assim. Leve a mão assim, a palma da mão, os dedos cruzados, ó. Aqui, ó. Não leve até a ponta, até o seu braço, porque você pode da sua alma. Ó. E receba a sua energia, cara. Entra, receba. Energia desse. Tá vendo? Ó. Se você estiver na rua, naquele instante você precisar de energia, você não vai fazer uma, mas faz assim, um sistema seu, um gesto, certo? E assim já dentro, receba assim, e vai soltando pelo nariz, devagarinho, vai soltando pelo nariz devagarinho, imediatamente você desliga. Se você está aqui cheio de tudo, é o contrário, vai deixar. Você só pulando, feliz pela boca, um pouco tarde, mas sempre por aqui, ó. Aqui, ó. Vendo? Aí você fica assim, e ela fica igual. Depois você pega as energias ali, ó. Ó. Pega a mão aqui, ó. Aí você recebe. Vocês viram? E foi que não digo. Se alguém não viu, o que é que eu faço para ele? Já tem os impulsos. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Você respira. Já tem os impulsos.
Você quer fazer um negócio que vai fazer? Você desfaz da energia que você está gerando. Aqui, ó. Você respira pelo nariz, solta pela boca. Faz assim, ó. Procura e solta pela boca. Se você quer adquirir força e você está fraco, você faz isso, ó. Só é daqui, ó. Conforme. Conforme a força que você tem. A sua força que gira não tem nada a ver com o que você tem aqui. Entendeu? Aqui é a minha, os pensamentos. Aqui é que você põe aqui. Aqui, ó. Leva a mão. Entendeu? Eu faço uma vez e levo bastante. Lá você tem colocar aqui. E vai devagarzinho. Entendeu? A energia está fora. Às vezes você deixa até a boca. Está entendido? Você vai fazer um negócio, vai fazer tudo. Então você faz aqui, você pode até pedir para uma entendeu? Se for positivo, aí ó, você só pelo nariz, né? Você vai só pela boca. Você tira tudo. E já te pide força ao contrário. Se você fizer isso, e aquilo persistir, aí você terá que fazer. Não sei se vocês repararam, que eu passo muito com vocês, sempre que posso, eu faço assim, sempre pego. Outras vezes eu até perto. É porque eu estou carregada e jogo na sua alma. Quando você me chama, eu lhe atendo com mais facilidade. Até já é uma mania que está tendo, né? Vocês pegam em mim e passam a mão, né? Aquilo é energia. Então, olha, mas isso quando nós estamos de trabalho, né? Quando você fizer isso, é que você vai entrar em trabalho. Não vai distante aqui, não. Você vai distante. E você pega a energia, mas a sua energia, não pega dos outros. Esse negócio de dizer que vocês recebem de mim, quando vocês precisam, eu tenho. Mas não serve de vocês para mim. Está compreendendo? Porque por causa da mediunidade, por causa dessa força que eu tenho de me transportar. Salve Deus. E agora nós vamos terminar. Salve Deus. É uma das coisas também que eu não completei, que eu quero dizer para vocês, domingo, falar com vocês, sobre a atuação do Espírito Vivo, sobre a possessão, que está se dando muito aqui também. A possessão é uma atuação do Espírito Vivo. Agora, para o Espírito atuar no outro, é preciso que exista uma ligação kármica ou transcendental. Mas atinge mesmo. E o médium de incorporação, ele é muito difícil fazer uma possessão. Nós temos muita dificuldade. Eu mesmo não teria capacidade. A possessão. Agora, a faculdade mediúnica do doutrinador é fácil. Se ele não estiver com a mente firme, ele é perigoso. Até no caso de obsessão. Obsessão é só mentira. Não é mentir, não. Obsessão é uma... Fazer possessão do outro, você concluído. Não. Ser possuído qualquer um, desde que tenha uma ligação transcendental. É mais difícil, né, de incorporação, fazer a possessão do outro ou receber do outro. Sabe Deus? A possessão é vibração. Se quiser fazer, o problema é Fulano está vibrando em mim, não tem isso? Puxa, ele é macumbeiro, ele é de incorporação é mais fácil. ele é perigoso. Entendeu? Mas é assim que se fala. Por exemplo, em mim, uma possessão atinge uma possessão em mim. E eu não vejo. Entendeu? Eu não vejo a possessão. Eu sei que eu estou com uma possessão qualquer, mas não sei. Eu tenho uma qualidade de espírito que quando vez ele me pega, mas me pega mesmo. O que a gente tem que fazer?
E às vezes a gente tem a transação de negócio. Salve Deus. Olha, uma vez, quando eu estava recebendo minhas missões, parecia que eu estava caminhando com o Pai Santa Branca, a João e outros espíritos. E eu olhei assim, tinha aquele monte de serpente. Quando eu vi, eu estava com uma varinha na mão. O Pai Santa Branca, a gente nunca deve despertar a serpente viva. O Pai Santa Branca, comigo, ele fala sempre assim por parábolas. A gente nunca deve despertar a serpente. Elas são muitas. Pode ser que todas elas não sejam sua amiga. Então, a gente deve respeitar. E depois disso aí, eu voltei para o posto. Quer dizer, eu só recebi essa lição. Ficou gravado. A gente nunca deve, por exemplo, se eu batesse com a varinha, ela acordava tangada, né? O que você trabalha? Ah, eu trabalho num terreiro, faço despacho, faço isso, faço minhas obrigações. Ah, que bom, eu não conheço. Eu falo que não conheço. Quanto mais vocês. Entendeu? Ah, tá. Eu nem conheço, não sei, tá? Você nunca teve? Não, eu nunca tive. Tá bom? A gente não tem nada. Vai saindo, vai saindo. Enquanto você vestir esse indumentário e respeitar a sua doutrina, nada te pega. E quando a pessoa sabe que a gente é daqui? Todo mundo tem que saber que nós somos daqui, né? Isso tudo às vezes levanta daquela Não vez. tem importância, nada tem importância. A gente andando direito, a gente nunca faz inimigo. E a gente procurando fazer amigo, está sempre fazendo amigo. Salve Deus. E outra é sobre os trabalhos dos tronos. Mais uma vez eu quero avisar vocês. Depois que o médium se inicia, se ele se manifestar por ele, graças a Deus, se ele mudar de mediunidade, graças a Deus, ele está feliz, ele está dentro do que ele quer. E nem a minha clarividência é capaz de distinguir um doutrinador e um aparato. Basta dizer a vocês que o doutrinador incorpora também, se ele quiser. Ele pode pegar um caboclo. E depois? Vai ficar só no caboclo, né? Ele não se realiza e é perigoso de entrar uma interferência. Fica aquele médico dando trabalho, isso a gente de perigos aqui. Não existe entidade que incorporado, manifestado sobre um aparelho, tenha a capacidade de dizer você é doutrinador ou médium aparato. Não existe. Olha, eu tenho 18 anos de luta constante com as duas mediunidades. O médium que incorpora realmente, às vezes, eu sei que o médium de incorporação, como em alguns casos que eu vi, mas como uma pessoa que está sem um doutrinador, a família não é daqui e tudo, e eu muitas vezes digo, é doutrinador, passa para a doutrina, fica na doutrina. E estou sempre de vigilância pedindo a Deus que ele se realize na doutrina. Às vezes, quando ele se resolve, ele volta para a incorporação, ele incorpora. Mas isso é uma coisa dele, para ele. E tem muitos que eu digo assim, não, você é doutrinador, vamos ver se equilibra, e ele passa para a incorporação. Ele mesmo. Puxa vida, se eu atravesso tantos trieiros por aí, etéricos, eu não vejo a hora do homem, quanto mais um espírito que está manifestado num aparelho, e um aparelho semi-inconsciente, e naquele instante que ele está dando a mensagem, 1000 ondas passam por ali, até mesmo a força vital não tem capacidade de ver a outra. Eu acredito, até se for um anjo, ele não tem essa capacidade. Desculpa, se eu bater nas minhas costas, salve Deus, dizer que era você. Estão me beliscando aí, falando que eu te amo. Salve Deus. Ele me pediu para falar aqui sobre a humildade dos mestres, a maneira de falar grosseira. Salve Deus. E pedi aos mestres para aproveitar ao máximo as incorporações, mas sempre sabendo distinguir as forças, analisando as mensagens, ter sempre na sua frente, analisar o médium, tanto o aparato como o doutrinador, sempre analisando como se estivesse diante de uma árvore que produz
o bom fruto. Nunca vi sua guarda, o mestre à sua frente. De maneira que tanto o doutrinador como o aparato deve sentir na sua frente, vendo sempre naquele médico, analisando seus bons conhecimentos, seus bons frutos. Mensagem de Tião. Salve Deus. Meus filhos, vamos agora entrar na lei do auxílio. Salve Deus. Que é a grande lei que nós vivemos. Está todo mundo lá fora nos esperando. Veja como nós somos privilegiados. Todo mundo vai atrás de fazer uma caridade, de casa em casa, pelejando fazer cultos dentro das casas, tá? E nós ficamos aqui conversando, evoluindo, e a caridade lá fora esperando. Ainda vamos nos preparar para entrar na aula de auxílio, para depois auxiliar os outros. Salve Deus. Nós somos bem privilegiados. Esse ano já está preparado 2 fenômenos aqui nesse planeta. Eu, quando estou para lá, eu não sei nem qual é o país ou estado, que tudo é igual. Mas vai ser aqui nesse planeta 2 fenômenos maravilhosos. Até eu acredito que nós temos que preparar, porque são até coisas que nós nem conhecemos. Salve Deus. Mas quando todo mundo estiver alarmado, nós estamos salvando. Não se esqueça daquela mensagem do Pai Santa Cruz, que sentiu, vai passar. Aquela lá, que está lá na terra. Salve Deus. E os mestres, eu pediria a Terezinha, se pudesse colocar aquele hino novo. Eu gravei, para vocês cantarem, ver se vai harmonizando. Não é, mestre? Eu gravei lá. Eu mando levá-la para vocês. Salve Deus. Aconteceu também um fenômeno de uma voz direta de uma rã numa gravação desse famoso gravador que está tão falado. Mas eu não posso, eu não quero mostrar ainda a vocês, apesar que o técnico veio e viu, disse que não há condições de colocar ali a mensagem como foi colocada, uma que não estava nem gravando, um fenômeno aqui maravilhoso, mas um mestre aqui me disse que vai trazer um indiano e depois que ele lê a mensagem que nós vamos falar sobre ela. Salve Deus. Foi uma coisa muito bonita, mas ainda eu quero que seja vista porque o Mahan que gravou, ele é indiano. A não ser que, mas pelo menos algumas palavras deve dar uma certeza para nós. Salve Deus. Mas isso é tolice, porque nós vamos ter tanto fenômeno físico aqui que, salve Deus. Meus filhos, vamos ter mais resignação com as nossas passagens cá. Estão acontecendo coisas difíceis mesmo, mas são coisas que nós viemos para passar. Sofrimentos, coisas, salve Deus. E não pensem também que passa despercebido o timido dos nossos mentores. Salve Deus. Os nossos grandes ministros estão todos conscientes do que estamos passando. Salve Deus. E agora vamos pedir a Jesus. Salve Deus. Meus filhos, esta estrela de hoje, a primeira consagração foi para esses jovens que estão se desencaminhando em drogas. Essa estrela foi quarta-feira e essa primeira consagração de hoje foi para tirar esses espíritos desses conjuntos, desses jovens que estão se acabando, estão se desvirtuando, jovens que nós temos tanta esperança, que nos dá tanta esperança no futuro, que estão sob o domínio dessas drogas. Então eu pedi a esses espíritos, pedi a Pai Santa Branca, e esses espíritos me chegou a grande parte hoje e já foram passados. Agora tem uma outra leva que depois eu falo com vocês. Vamos, nesse instante que estiver nos castelos, não façam a contagem. Salve Deus. Essa religião é o doutrinador que está tomando a frente. Nós, a parada, temos que
apertar o pé, né? Senão nós ficamos para trás. Teve 38 aponas, doutrinadores. Ui! Vamos procurar disso. Cadê as esposas noivas desses doutrinadores? Precisa doutrinar em casa também, não é só lá de fora, não. Salve Deus. E para mudar o pensamento, nós precisamos praticar mais o nosso uniforme. Porque sob este uniforme nós não vamos sentir dor. Mas enquanto vocês, senhores instrutores, não chegam com conhecimento, não preparam o seu plexo para que os devas então cheguem, realize a consagração e o antídoto que aquele espírito precisa. Você, instrutor, já o fez. Ele já está pronto, logo de imediato, numa atenção absoluta de minha parte de Nair, para que ele possa então abrir o plexo, atravessar o neutron e falar com Deus. Bom, meus irmãos, conscientizar a nossa responsabilidade e sejam vocês todos são homens equilibrados, homens de bem, homens de caráter, sabem o que estão fazendo. E tenho certeza que vocês saberão também levar para adiante essa nossa doutrina, que é rica, que é poderosa, que é sublime, que é bonita, que é pura. Eu não vejo alguém dizer, falar uma coisa da nossa doutrina, ela é muito atraente. Me machuca às vezes saber que o mestre foi chamado, o ser humano foi chamado para desenvolver, depois da nossa aula, depois ele afastou. Perguntou, por que afastou? Por causa da doutrina? Não. A nossa doutrina, ela chama, ela atrai, ela valoriza o homem. Com uma simples 14 palavras, você eleva um espírito milenar, está sofrendo até hoje, das cavernas, do fundo das cavernas, explicando de trás por Jaguar, contando 14 palavras, você eleva ele para o mundo de Deus. Puxa vida, só pensar nisso, você tem que sentir, tem que sentir realmente capaz